Boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de agosto de 2020 e nós estamos vivendo plena pandemia, aqui um momento de 5 meses de distanciamento social, e eu tenho percebido no meu trabalho, no meu dia a dia, que as pessoas estão entristecidas com a situação, estão muito preocupadas com a situação econômica, com a situação pessoal, com os estudos, que as escolas estão fechadas, pessoal estudando online. Então eu resolvi hoje gravar um vídeo sobre superação, sobre situações difíceis que nós já passamos aqui em Cambuí e que com muita criatividade, com muita fé, com muita esperança e principalmente utilizando a inteligência, utilizando o nosso conhecimento, conseguimos superar essas situações. Então a história de hoje que eu vou contar é a história de dois irmãos, Newton e Nilma, meu pai e meu tio, que nasceram em Cambuí, viviam em Cambuí e tinham um grande sonho, um sonho de fazer um curso superior, de se formar, influenciados pela sua mãe, que era diretora de escola na época aqui, foi professora, a primeira professora que fez o normal, que era formada aqui em Cambuí, e meu avô, que era um alfaiate, que também trabalhou no serviço público, mas era um autodidata, então aprendeu a ler e escrever sozinho, era muito culto, lia muito, escrevia bem, e ele incentivou os filhos a fazerem curso superior, apesar das tremendas dificuldades que eles viviam, pois a renda deles era baixa, eles não contavam com heranças, não tinham reservas econômicas nenhuma e queriam que os filhos se formassem. E para isso precisava de superação. Então, eles resolveram trabalhar para juntar algum dinheiro para poder, com esse dinheiro, eles estudarem em outra cidade, porque aqui não havia nem ginásio e nem o colegial, que seria o científico. Só existia escola particular em Pouso Alegre, onde os meninos estudavam internos no Colégio São José e as mulheres que estudavam internas no Colégio Santa Doroteia de Freiras, em Pouso Alegre. Então, naquela época, as dificuldades eram imensas, que quem não tinha condições não conseguia pagar a escola particular e não havia escola pública. Então eles resolveram fazer economia, tanto o meu avô quanto a minha avó, com as suas economias. E o meu pai, trabalhando como sapateiro na sapataria Venturelli, que era uma fábrica de calçados que havia aqui em Cambuí, eles conseguiram economizar algum dinheiro e meu avô resolveu que quem iria primeiro fazer o ginásio em Pouso Alegre seria o meu tio Nilma, que apesar de ser 2 anos mais novo, ele não tinha um emprego fixo aqui como meu pai, que era um oficial de sapataria. Então, meu pai ficou trabalhando como sapateiro em Cambuí e ajudando a pagar a escola, o Colégio São José, para o meu tio se formar em Pouso Alegre. Ele fez o ginásio, foi para São Paulo, fez o colegial lá em São Paulo, trabalhando também para complementar a sua renda, e estudou lá em São Paulo no Colégio Anglo-Brasileiro, na época, que hoje é o Colégio Anglo, e ele conseguiu passar nos 2 vestibulares mais difíceis para a medicina que existiam no Brasil, que era da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele preferia ficar na USP em São Paulo, que por ser mais perto de Cambuí era o seu sonho, mas na classificação do vestibular haviam alguns pracinhas, alguns militares que tinham prestado vestibular, que não tinham conseguido a nota suficiente para aprovação, mas que por lei, decreto-lei do governo federal, eles tinham direito a matricularem no curso de medicina. Então, nessa, meu tio foi excluído da USP e resolveu, então, ir para o Rio de Janeiro, lugar que ele nunca tinha ido, não conhecia, não tinha nem ideia de como chegar até lá. Foi com muita dificuldade que ele conseguiu chegar ao Rio de Janeiro, fazer a matrícula
estudar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o curso de medicina, trabalhando como garçom na Orla de Ipanema, naqueles bares que tem na Orla de Ipanema. Durante a noite ele trabalhava lá e durante o dia ele estudava na Praia Vermelha, no curso de medicina lá da UFRJ. Ele se formou na década de 50 e quando ele se formou, aí ele criou a oportunidade para o meu pai poder estudar. E aí ele foi para São Paulo, foi primeiro para o Colégio São José em Pouso Alegre, depois foi para São Paulo, trabalhar como vigilante no Colégio São Bento, lá perto da Praça da Sé, em São Paulo, e com a ajuda dos padres, aí ele conseguia alimentação para ele também, lá no Colégio São Bento. E o meu pai, lutando com todas essas dificuldades, ele conseguiu passar da primeira turma da Escola Federal de Odontologia de Alfenas, onde ele estudou odontologia e se formou. E depois da sua formatura, ele veio para Camanducaia para trabalhar, e trabalhou em Camanducaia até 2011, quando ele veio a falecer. Trabalhou até nas vésperas de aparecer a sua doença, que o levou. O meu tio veio para Cambuí, e aqui ele montou o Hospital Ana Moreira, não era o Hospital Ana Moreira Salles, era o Hospital Nossa Senhora do Carmo, lá na praça onde hoje é a nossa prefeitura municipal, o Paço Municipal. Lá ele foi o pioneiro da medicina. Ele transformou uma casa antiga, né, em centro cirúrgico feito onde era uma cozinha. Lá ele operou muita gente da região toda. Ele foi o primeiro médico, aqui, o pioneiro da medicina na nossa região. Salvou muitas vidas e criou um legado. Se tornou uma lenda da medicina em Cambuí, como pioneiro da medicina de Cambuí e região. Que essa região toda não havia médicos. Vinham todos para Cambuí para serem operados e para poder ser cuidados pelo Dr. Nilma. Essa luta do tio Nilma, com a ajuda de alguns políticos da época, do Dr. Allen, do seu Zé Nascimento, conseguiram construir hoje o que é o nosso Hospital Ana Moreira Salles, que tanto serve à população. Apesar das dificuldades, está aí funcionando até hoje. Então, a gente pode perceber que com superação, com criatividade, com força de vontade, com muito esforço, a gente consegue superar momentos difíceis como esse. Se hoje as coisas não são as ideais na área de saúde em Cambuí, na década de 50 eram muito piores. E superamos e muita gente sobreviveu, apesar das dificuldades da época. Nós vivemos em Cambuí uma situação de epidemia em 1935, 36, uma situação de epidemia grave, que foi a epidemia da febre tifoide, que, para vocês terem uma ideia, matou o meu bisavô, a minha bisavó e 2 tios avós. Então, 4 pessoas da família faleceram num período curto de 6 meses. Então, foi uma situação muito difícil. Muita gente de Cambuí morreu na época. Tá? Tiveram que ficar isolados, isolamento social, sem contato com as pessoas, e passou e superamos. Então esse momento nós devemos superar também. Com força de vontade, com fé, com esperança, nós vamos, com muita fé em Deus, nós vamos superar a situação e logo voltaremos a ter uma vida normal ou num novo normal, como a gente está percebendo. Então quero deixar esse vídeo como um tributo a pessoas como o meu tio Nilma, que ainda está vivo, tem 96 anos de idade e trabalhou até os 90 anos como médico. E meu pai, que trabalhou até os 89 anos como dentista e adquirindo uma doença e vindo a falecer. Então, vamos enfrentar com força, com fé e esperança, que dias melhores virão. Meu muito obrigado a todos.